Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Peguem aí o livro para ir acompanhando a partir do vídeo, né? O texto com o vídeo. Veja aí na descrição também. Assim como faço as anotações de vocês com dúvidas, curiosidades sobre o assunto. Lembrando que a gente está chegando agora na etapa final do nosso ano letivo, também com o quarto bimestre. Então, é necessário mais empenho, dedicação de vocês, para que assim a gente possa concluir um ano letivo com muito sucesso. Então, faça uma atividade proposta e não esqueça de me enviar assim que concluir, tá bom? Vamos juntos para mais uma aula de ciências? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, chegando para mais uma aula da nossa disciplina, a qual hoje a gente vai estar falando a respeito de um grupo de plantas. A gente vai estar vendo as características desse grupo de plantas, que é intitulado como plantas sem frutos, que é o que a gente vai ver aqui, tá bom? Essa imagem, como vocês podem estar observando, é uma imagem bem semelhante à do livro de vocês, da página 218, que representa uma floresta do período carbonífero. Que aí, se a gente pudesse voltar no tempo, aproximadamente 300 milhões de anos, a paisagem que a gente veria seria bem diferente do que a gente vê hoje. Com o estudo dos fósseis e das características das plantas atuais, é possível reconstituir, verificar como era a paisagem daquela época. E essa imagem aí que está apresentando agora para vocês é uma reconstituição de como era a floresta no período carbonífero. Então, ao longo de muito tempo, as espécies elas foram evoluindo, foram surgindo novos grupos de plantas com especializações que permitiram habitar a diversos ambientes, em diversos lugares. E essas plantas, como vocês podem perceber, elas tinham umas diferenças. A gente não percebe também a presença de frutos e a gente vê que elas têm um porte maior, né? Elas são bem alongadas e isso mostra que elas têm uma estatura grande, né? E o primeiro grupo de plantas que a gente vai estar vendo aqui, elas também não têm frutos, mas elas não chegavam a essa altura. São plantas de pequeno porte. Essas daí já são de grande porte. E a gente vai ver as características do primeiro grupo de plantas, que aí a gente, ao longo das aulas, agora no quarto bimestre, a gente vai estar vendo cada grupo que constitui o grupo das plantas. Então, as briófitas são plantas de pequeno porte, de estrutura simples em relação a outros grupos de plantas. Em geral, são encontradas em locais úmidos, como o interior de florestas tropicais e temperadas e as margens de cursos de água. As hepáticas, como vocês estão vendo aí a imagem dela, são musgos, e os musgos, no caso, são exemplos de briófitas, que são plantas que não possuem tecidos condutores de seiva, o xilema e o floema, que são presentes em outros grupos de plantas. E por isso que a gente denomina as briófitas de plantas avasculares. O transporte de substâncias que são necessárias para a sobrevivência desses indivíduos ocorre de maneira lenta, de célula para célula. Então, o xilema e o floema, não sei se vocês lembram da aula passada, que eu destaquei para vocês, são células, no caso do xilema, em formato de tubo e pilhadas, que formam vasos que vão distribuir a água das raízes a diferentes partes da planta. E também dá um apoio estrutural. Então, o xilema, ele conduz a água e os nutrientes que vão estar no solo
para todas as partes da planta. O floema também é formado por células e tem um formato de tubo, empilhadas uma sobre a outra, que distribui o alimento para o consumo e armazenamento, ou seja, vai estar distribuindo o produto resultado da fotossíntese para todas as partes da planta. E, como a gente sabe, a fotossíntese ocorre na parte da folha da planta, né? Então, o xilema e floema não estão presentes nesse grupo de planta, que são as briófitas, que elas não têm frutos, elas não têm sementes e elas passam as suas substâncias célula a célula. E a gente vai destacar aí e verificar que esses indivíduos, né, as briófitas, elas têm duas fases reprodutivas. Tem um ciclo de vida que a gente denomina de sexuada e assexuada. Aí a gente vai ter o gametófito. O gametófito é essa região aqui, ó, como vocês podem estar vendo. O gametófito é a fase na qual ocorre a formação dos gametas e corresponde à fase sexual do ciclo reprodutivo. E o esporófito, essa parte acima, que vai ter essas cápsulas, corresponde ao processo de vida, né, do ciclo de vida das briófitas, da reprodução assexuada. Então, a gente vai ver aí que na fase do gametófito é produzido os gametas para a reprodução sexuada, e o esporófito é a fase que ocorre a formação de esporos, estruturas que participam da fase assexuada da reprodução das briófitas. E a estrutura aqui, a representação que vocês estão vendo, mostra cada partezinha que tanto compõe a fase do gametófito vou botar aqui para estar destacando para vocês, do gametófito. O gametófito é formado por rizóides. Esse rizóides é responsável pela fixação da planta no substrato, é como se fosse a raiz, mas por ser estruturas tão pequenas, não é considerado uma raiz, mas sim rizóides. A gente vai ter o cauloide, que é responsável por dar sustentação à planta, e o filóide, que tem a participação aí no processo de fotossíntese. É como se fossem as folhas das plantas. O cauloide, o caule, e o rizóide, as raízes. Mas como eu falei para vocês, por ser estruturas menores, não são considerados nem raiz, nem caule, nem folha. Essa parte aqui é onde a gente vai encontrar a haste, que é responsável pela sustentação da cápsula. A cápsula é onde vai ocorrer a formação dos esporos, esses esporos que são ligados ao processo reprodutivo, né, o processo reprodutivo assexuado das briófitas. E aqui consta o processo de reprodução das briófitas. As briófitas, para que ocorra a reprodução delas, como a gente viu, a gente consegue encontrar elas em ambientes úmidos e com água, ou seja, tem que ter a presença de água, para que assim elas possam se reproduzir. Por quê? Porque a gente vai ver aí que o anterozoide, que é a estrutura, o gameta masculino, ele, para poder chegar
o gametófito feminino, a gente vai ter aqui, pessoal, deixa eu botar aqui o pincelzinho. Aqui seria o gametófito que está produzindo o anterozoide, que é o gameta masculino das plantas. E aqui a gente tem o gametófito feminino, que vai ter a osfera, que é a estrutura, o gameta feminino, que vai estar aqui na parte da planta, tá certo? Da nossa briófita. Então, para que o anterozoide, que está aqui, chegue até o gametófito, que é a osfera desse gametófito, precisa de água. Então, a partir do momento que há o encontro, aqui é a parte sexuada, tá certo? Então, vai haver o encontro dos gametas, que depois vai formar a cápsula. A gente vai ter aqui a haste e a cápsula. Então, a cápsula vai ser responsável pela produção dos esporos, vai ter o amadurecimento desses esporos dentro da cápsula. Então, essa cápsula só é formada a partir do momento que há o processo de reprodução sexuada, que ocorre aqui no ponto 5. Depois que há o processo de encontro dos gametas anterozoide e osfera, formam a haste com a cápsula. A cápsula vai amadurecer os esporos, vai produzir os esporos, e esses esporos vão ser liberados no ambiente. Aqui no 3, os esporos já estão sendo eliminados. Quando chegar em um ambiente, um substrato úmido, que dê para germinar, esses esporos vão desenvolver e vão formar aí novos gametófitos, voltando a todo o ciclo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Anotem as dúvidas de vocês e curiosidades. E caso vocês precisarem, eu estou aqui para dar suporte a cada um de vocês. Lembrando que a gente está no 4º bimestre e que a dedicação e comprometimento com a disciplina, com o estudo de vocês, requer que seja ainda maior, tá bom? Então, um forte abraço e se cuidem.